Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Magnus Nitian e hoje eu estou aqui para falar sobre magia xamânica. Bom, para a gente começar a compreender o que é magia xamânica, a gente vai compreendendo o que é xamanismo. Bom, o xamanismo, ele nada mais é do que a ciência ancestral, ou seja, algo que é praticado desde a época dos nossos ancestrais. Dizem algumas pessoas, inclusive, que ele antecede a criação da Terra. Então é algo muito antigo e está hiper mega conectado ao divino. Está hiper mega conectado à espiritualidade, ao transcendente, ao que existe antes da criação do planeta Terra. E isso foi decodificado pelos nossos ancestrais, essa sabedoria, essa ciência, e foi praticado. Sendo que cada cultura tem a sua forma de praticar. Mas quando a gente faz o cruzo dessas culturas, a gente vai vendo que tem muita semelhança nas formas de praticar, no entendimento, no conhecimento dos elementos e etc. Então o xamanismo, de um modo geral, a gente pode dizer que é uma ciência ancestral. E magia? O que é magia? Hoje a gente ouve falar tanto de magia, de magos negativos, de magos positivos, de tantas formas de se praticar magia. E por que a gente vai falar de magia xamânica? Bom, se a gente entende que o xamanismo é uma ciência ancestral, então a magia que está relacionada ao xamanismo é uma magia ancestral, é um conhecimento ancestral. A magia nada mais é do que a ciência do transcendente. Olha só, então chega a ser até um pouco redundante eu falar de magia xamânica. Por quê? Porque eu estou falando de uma mesma ciência, uma ciência antiga, uma ciência ancestral, uma ciência do transcendente, do espiritual. É quase a mesma coisa, né? Só que o xamanismo, ele é como se fosse um modo de conexão, um modo de vida. E a magia, ela está relacionada a gente estar manipulando os elementos ao nosso favor, vamos colocar assim. Porque, obviamente, quando a gente pratica magia, nós que somos conscientes, nós que somos trabalhadores da luz, nós somos conectados ao positivo, a gente vai utilizar os elementos dos nossos conhecimentos, a ciência ancestral, a ciência do transcendente, ao nosso favor. A gente não vai estar fazendo nada que prejudique outra pessoa, porque a gente já compreendeu que tudo o que acontece na minha vida está relacionado a mim, não o outro. O outro, ele é só um personagem que aparece para mostrar aquilo que a gente precisa ver. Então, quando a gente fala de magia xamânica, a gente está falando justamente disso, dessa ciência ancestral que já é praticada há muito tempo pelos nossos ancestrais. Aquele que pratica a magia, ele nada mais é que um mago, né? E o que é um mago? Se a gente for olhar na etimologia da palavra, magi vem do persa e significa sábio. Então mago vem daí, né? Talvez o mago também venha de Maha, que na cultura indiana significa grande. Então tá tudo relacionado, tá tudo entrecruzado. Então mago, né, ou magista, né, algumas pessoas chamam de magista, aquele que pratica magia, é aquele que pratica a ciência do transcendente, conhecendo e compreendendo a função de cada elemento e como utilizá-los para que possa estar trabalhando justamente o espiritual, a energia que a gente não vê, né, ao favor da vida, ao nosso favor, como manipulando esses elementos a gente vai criando algo. Então, eu conhecendo a função de cada elemento, a gente vai fazendo. Então, eu trouxe aqui praticamente os 4 elementos, que é o que a gente mais trabalha, que é o que a gente mais utiliza, o que a gente mais visualiza, o que mais a gente compreende, né? Como o ar, representado pelo incenso. O incenso, ele traz a potência do ar e a gente vai compreendendo tudo isso. A água, que também é extremamente potente, tem uma função muito maravilhosa, a gente vê isso. A pedra, né, que está no elemento terra, e o fogo, representado pela vela. Para a gente compreender aqui uma questão sobre a vela, sobre o fogo, né? O fogo, ele já é utilizado há muito tempo. O fogo, ele é algo que realmente mudou a consciência do ser humano. Quando o homem começou a manipular o fogo, foi quando ele se tornou o Homo sapiens.
Olha que interessante. E a partir do momento que o homem se torna o Homo sapiens, ele também se torna o Homo religiosus. Ou seja, ele começa a fazer práticas ritualísticas para enterrar os seus mortos. Então ele tem uma compreensão muito grande de que há algo além dessa vida material, dessa vida encarnada que a gente está vivendo, né? É muito interessante isso. E com essa manipulação do fogo, hoje a gente tem a vela, que representa o fogo, que é uma das formas mais seguras da gente estar utilizando e manipulando essa energia, essa frequência do fogo, que é muito poderosa e muito representativa, certo? Então a gente vai trabalhando esses elementos ao nosso favor a partir do momento que a gente vai conhecendo a função deles. É diferente um mago de um feiticeiro. Qual é a maior diferença de um mago para um feiticeiro? É que o feiticeiro ele vai seguir receitas. Então ele vai pegar algo que alguém falou para ele fazer e ele vai lá e copia. Ele vai lá e faz seguindo aquela receita, mas ele não tem uma grande compreensão da manipulação dos elementos, que cada elemento ele representa, para que ele possa, por si só, também estar criando sua própria magia, manipulando a sua forma de acordo com a sua cultura e etc. Para vocês terem uma ideia de quanto que a magia é poderosa e quanto que a magia está presente em tudo, ou seja, essa ciência ancestral está presente em tudo, toda ritualística ela tem um quê de magia. Toda religião ela tem a sua parte mágica. Qual é a grande questão aqui? É que quando a gente estuda magia, quando a gente pratica magia, quando a gente compreende a magia, a gente vai entendendo que tem a parte que, digamos assim, é aberta e tem a parte que é fechada, né? Se a gente for olhar as grandes religiões do mundo, todas elas têm a sua magia, tem a sua parte mágica. Só que essas partes, elas são fechadas da maioria das pessoas. Ou seja, né, é só para uns poucos escolhidos, uns poucos que se dedicam, uns poucos que realmente têm acesso a isso. A maioria das pessoas não tem. Isso de todas as religiões, certo? E de todas as práticas também são assim. Por quê? Porque houve um momento que foi feito desta forma, talvez para controlar a humanidade, talvez para enfim, tirar o poder do ser humano. É o poder que é nosso inato, porque todos nós temos esse poder, esse potencial de estarmos praticando magia, que vocês vão ver que é algo muito, muito, muito simples, e não é porque é simples que não significa que não seja poderoso, né? Uma das religiões que traz isso muito mais aberto, ou seja, não tem essa divisão de a magia, a parte mágica da religião ela é só para algumas pessoas e as outras pessoas não têm acesso, é a Umbanda. Então, a partir do momento que você entra no terreiro, você já começa a ter acesso às questões mágicas, você vai aprendendo a fazer tudo isso, a manipular os elementos, você vai entendendo, compreendendo o que cada elemento representa, o que cada elemento funciona, para que você possa estar fazendo a sua magia e não necessariamente você tem que ser um médium de corporação para isso, você tem que estar incorporado com uma entidade ou algo do tipo, porque a magia é inerente a todo ser humano. Então vamos falar um pouquinho sobre os elementos. A gente tem um incenso, eu vou começar daqui, já que eu comecei daqui, a gente começa daqui, que representa o elemento ar. Também existe uma outra ferramenta xamânica que vai estar trazendo essa mesma representação, que é o cachimbo sagrado, né? Então, por exemplo, dentro da Umbanda a gente tem o cachimbo dos pretos velhos, a gente tem um cachimbo xamânico que é um pouco diferente e que também trabalha muito o elemento ar. Vai trabalhar o ar juntamente com o fogo, né? Porque você precisa acender. Se você está usando um cachimbo, você vai precisar acender também, você vai estar trabalhando com as ervas que são necessárias ali para aquele momento. Mas uma das maiores funções é realmente elevar a energia, né? O ar ele vai subindo, então você vê que a fumaça do incenso ele sobe, então elevar a energia que foi imantada ali naquele incenso, naquele momento de oração, naquele momento de concentração ao grande espírito,
certo? Então é muito bacana a gente entender isso, porque a gente começa a cada vez mais, você não vai acender um incenso mais por acender. Você vai começar a realmente acender com uma intenção, com um propósito, colocando ali um magnetismo, colocando ali o seu éter, para que possa ser levado esse desejo, esse pedido ao grande Espírito. A gente tem a água. A água, nossa, a água é extremamente essencial à vida, mais do que qualquer outra coisa. Dizem que os cientistas, né, que a gente consegue viver aí até 7 dias sem comer, mas a gente não consegue viver mais de 3 dias sem tomar água, certo? Por quê? Porque é essencial para a vida. Quando a gente toma água, toda a energia que foi imantada ali, ela vai reverberar para todas as nossas células, né? E é algo que justamente isso, a água, ela é muito, como é que eu vou dizer assim, plástica, no sentido de que ela consegue absorver e se transformar, as moléculas da água, elas se transformam de acordo com a energia que foi reverberada ali. A gente vê muito isso, por exemplo, no espiritismo, quando eles falam, faz um rezo, coloca um copo de água, pede para os espíritos estarem ali imantando aquela água, e depois no dia seguinte, quando você acordar, você bebe. Já vi muito, por exemplo, antigamente minha avó, ela ouvia rádio, e o locutor ele pedia para colocar um copo de água em frente ao rádio, que aquilo seria rezado. Então ela vai absorvendo aquilo, e quando a gente toma, por exemplo, uma água, aquilo vai reverberando para todas as nossas células. Olha que magnífico. Isso é uma das poucas funções que eu estou citando aqui, porque são muitas as funções, né? Dentro de um terreiro, dentro de uma magia, dentro de alguma coisa, a água ela tem muitas funções e a gente pode utilizar elas de diversas formas. Mas só de você compreender que você pode rezar aquela água depois de beber, né? Colocar imantar ali, colocar uma magia, colocar uma coisa, você vai ter ali uma grande função que você vai estar absorvendo. Lembrando que o nosso corpo é feito de 70% de água, dizem algumas pessoas que até mais do que isso, né? E isso irradia para todas as nossas células. É um cristal que representa o elemento terra. Nossa, o cristal ele é muito poderoso, ele é muito potencializador, ele por si só, né? Cada cristal ele já traz uma alimentação, ele já traz uma energia, ele já traz algo. E ele também pode ser utilizado para reverberar uma energia que foi imantada nele, uma programação que foi imantada nele, né? Um dos melhores cristais, por exemplo, é o cristal de quartzo cristal, ou até mesmo o quartzo fumê, acho que não é fumê não, é aquele mais opaco, né? Por quê? Porque ele é branco. E sempre que a gente, por exemplo, não tem um cristal específico que a gente precisa, eu preciso de uma ametista, eu preciso de uma ágata, eu preciso de sei lá, qualquer cristal, e eu não tenho, eu posso estar utilizando o cristal quartzo. Então ele assim, é um dos mais tops por conta disso, né? Por ele ser cristalino no sentido não só do elemento cristal, mas também por ele ser mais neutro e a gente poder estar utilizando ele de diversas formas, né? Uma das formas muito utilizadas do cristal é pela própria energia do cristal a gente está alinhando e energizando os nossos chakras. E a gente pode estar imantando esse cristal e utilizando diversas formas. Então, quando a gente começa a combinar esses elementos dentro de uma oração, dentro de uma magia, por exemplo, a gente está cada vez mais potencializando com cada elemento disponível, né? Então a gente tem a vela representando o fogo. Eu tô aqui com uma vela de 7 dias, mas assim, todas as velas elas vão ter a mesma função. A grande sacada da vela que a gente precisa compreender é que assim, hoje em dia a gente tem as velas coloridas, certo? Mas isso foi de pouco tempo para cá. Antigamente todas as velas elas eram feitas de sebo, então não tinha a coloração. Então sempre que eu preciso de uma vela de qualquer cor, eu não tenho, eu vou utilizar uma branca, porque ela vai também representar todas as cores, elas estão contidas no branco, no cristal, nessas assim, né? A gente vê isso naquele prisma que quando a luz bate de um lado, saia as cores do arco-íris do outro.
Então a vela, ela traz nitidamente a representação do fogo. Então é uma forma da gente estar manipulando o fogo com bastante segurança. Ou pelo menos deveria ser. É muito importante que a gente tenha consciência de que quando a gente vai manipular uma vela, a gente saiba fazer isso de forma segura. Por quê? Porque eu já vi acontecer, e infelizmente tem gente que acende uma vela e deixa a vela queimando dentro de casa, mas não coloca um suporte, não presta atenção onde está colocando a vela, e aí acontece um incêndio. A pessoa perde a casa, perde tudo que está dentro da casa por conta de uma falta de consciência de manipulação da vela. Então, sempre que a gente manipular a vela, é importante a gente ter um suporte com segurança para que não haja incêndios, para que não queime as coisas. É muito importante isso que eu estou ressaltando, né? Então, sempre que for trabalhar com vela, haja com bastante segurança, né? Para quê? Para que a sua magia possa ser muito positiva e não acabe trazendo transtornos, correto? A gente tem aqui também, eu trouxe para a gente falar um pouquinho, as ervas, né? Aqui está dentro de um pratinho que eu uso para incensar a casa. Essa erva especificamente que eu estou trazendo aqui é a erva de sálvia. Então, uma das funções dela é a defumação. Então, olha, quando a gente está mais sensível, a gente sente nitidamente a gente acendendo a defumação, passando pela casa e sente, né? Ou qualquer outro ambiente, você sente aquela erva tirando toda a energia pesada, toda a energia densa, toda a energia complicada, vamos botar assim, ela vai chupando aquilo, vai tirando do ambiente. É como se quando você acendesse uma sálvia, diz um professor que os nativos americanos eles falam, se você quer ter um particular com Deus, acende uma sálvia, principalmente uma sálvia branca, mas como a gente aqui não tem tanto acesso à sálvia branca, a gente utiliza a sálvia brasileira mesmo, qualquer outra sálvia, que ela tem a mesma função. Ela vai removendo tudo que é energia negativa, é como se a energia negativa ela saísse pulando a janela, saísse correndo pela porta e você tivesse um espaço neutro, limpo e organizado para estar naquele seu momento. Então, é uma das formas de estar manipulando as ervas. Uma outra forma também é banho de ervas, que no caso aqui, como a erva ela está seca, você pode fazer como se fosse um chá, né? Você esquenta a água, deixa ali em infusão e depois você passa para um recipiente, mistura com água para ir tomando o seu banho de erva. Quando você está com a erva fresca, você vai macerar a erva. Então você pega aquela erva e vai macerando, vai coisando, ou seja, né, de forma a sair o extrato daquela erva. E isso serve para a gente estar limpando ou energizando o nosso campo eletromagnético. Por quê? Porque cada erva vai ter a sua função, a gente tem milhares de ervas e milhares de possibilidades. Então, tem erva que vai ser para limpar o ambiente, que vai ser para limpar o seu campo eletromagnético, e tem erva que vai ser para energizar. Normalmente, o ideal é que quando a gente limpe, depois a gente traga uma outra energia, uma energia de positiva, uma energia que a gente está necessitando, seja uma energia de alegria, seja uma energia gostosa e tudo mais. Então, quando a gente faz algum banho, como por exemplo um banho de descarrego ou um banho de sal grosso, que aliás eu não tenho aqui, mas o sal grosso também ele é muito utilizado nas questões magísticas. Existem várias formas de trabalhar com sal grosso. Por que o sal grosso, né? Porque ele é um cristal. Olha só que interessante, né? Então ele entra dentro dessa questão do cristal. Ele representa muito mais o elemento terra, mas ele também tem ali o elemento água. Então, por exemplo, se eu coloco sal grosso num copo de água e deixo no canto da minha casa, ele vai puxando toda a energia negativa. Também é como se fosse uma lixeira energética. O ideal é que quando acabe, a gente não encoste naquela água, a gente não encoste naquele sal. Você não precisa jogar o recipiente fora, você pode lavar ele bonitinho, mas sem encostar, usa uma luva, alguma coisa do tipo, para que você não puxe aquela energia que foi colocada ali, né? Então, uma das formas seria essa, você colocar na água
e deixar no cantinho da sua casa. Essa é uma forma magística de você estar limpando o ambiente. Você pode colocar embaixo da sua cama também, para puxar aquela energia da noite, aquela energia que fica na cama, dos seus sonhos, etc. Você pode também tomar um banho com sal grosso. Banhos normalmente a gente toma do pescoço para baixo, para não alterar tanto a energia do nosso chakra coronário. É mais por conta disso. Mas obviamente, se você puder, é muito melhor tomar um banho de mar. Você vai ver que quando você sai da praia, parece que é como se você tivesse desenergizado, porque ele puxa toda a energia. E justamente pelo sal grosso ele puxar tanto a energia positiva quanto a negativa, é legal, é importante a gente estar se energizando depois com uma erva que vai trazer uma energia gostosa pra gente, para o nosso campo eletromagnético. Então, lembrando que quando a gente está trabalhando com magia, a gente está realmente manipulando os elementos, a gente está se conectando com o transcendente, com o espiritual, com aquilo que a gente não vê. Então, a não ser que a gente tenha uma maior sensibilidade, a gente não vai ver o que a gente está manipulando. E daí entra a fé. A fé que vai ter certeza daquilo que a gente está fazendo, que vai ter certeza que aquilo que a gente está manipulando e tudo mais, ele está tendo um efeito em algo invisível para a gente, mas que vai reverberar na minha vida, no meu campo eletromagnético. Algo muito interessante que eu queria trazer para vocês também é uma diferença entre usar um fósforo e usar um maçarico, um isqueiro ou algo do tipo, né? O fósforo ele vai estar trazendo o elemental fogo muito mais natural. Isso significa que não tem uma química ali, algo que seja agressivo para o elemento fogo. Nesse sentido, então é muito mais natural. Só tem a pólvora ela é natural. Então, além disso, a gente tem um fogo muito mais natural que não tem uma química ali, tem a pólvora, que é mais um elemento que a gente vai estar colocando naquela magia. É algo muito poderoso, utilizado muito antigamente. Hoje em dia chega a ser até proibido. Algumas pessoas ainda utilizam a pólvora, mas tem que saber muito bem manipular uma pólvora. Então o ideal mesmo, de uma forma quando a gente quer botar esse elemento da pólvora, a gente está usando o fósforo. E o melhor que seja para acender uma vela, alguma coisa, é o fósforo. Mas muitas pessoas utilizam o maçarico, até eu mesmo utilizo principalmente para acender a erva na hora de defumar, porque é mais fácil pegar fogo muito mais rápido. Quando eu tô acendendo uma vela, eu prefiro fósforo, né? Se você consegue manipulando tudo através do fósforo, como acender uma erva para defumação, por exemplo, ou a erva dentro de um cachimbo e tudo mais, é o melhor, sendo bem sincero aqui para vocês. Então, falando mais um pouco de magia, a gente já conheceu um pouco os elementos. A gente está falando que justamente é uma ciência ancestral, é uma ciência do transcendente, é uma ciência do espiritual. Também é conhecido com o nome de mironga. É muito legal esse nome, depois que eu aprendi eu passei a usar. Então eu vou fazer uma mironguinha aqui para mim e tudo mais. E conforme a gente vai expandindo, a gente vai conhecendo profundamente a função, melhor dizendo, conforme a gente vai conhecendo profundamente a função desses elementos, como é que eu posso trabalhar esses elementos, a gente começa a ter N possibilidades de estar praticando magia. E dentro dessa consciência ancestral, dentro da consciência dos nossos antepassados, dentro de tudo isso, para que a gente possa cada vez mais se fortalecer. Por quê? Porque os magos são sábios, e muito mais do que sábios, eles são aqueles que são donos da própria vida. A gente costuma dizer que os magos, eles são leões. O que isso significa? Que eles não são ovelhinhas, eles não são carneirinhos, eles não precisam de um pastor ou algum mestre externo, né? Eles são os próprios mestres deles mesmos. E conforme a gente vai experimentando, vai transcendendo, vai se conectando com essas forças, a gente vai cada vez mais potencializando a nossa vida, a gente vai transformando a nossa vida, a gente vai fazendo os efeitos para a nossa vida, e a gente vai entendendo como que a vida ela funciona e o quanto que a gente pode estar trazendo tudo o que existe ao nosso favor, todas as forças que existem ao nosso favor.
Então, pessoal, o que eu queria trazer para vocês hoje é um pouco desse mundo da magia xamânica. Então, eu desejo para vocês uma vida muito mágica. Eu fico por aqui, a gente se encontra nos próximos episódios.